Estamos aqui para mais um Irmãs Terapia, continuando aí o texto sobre a cura do egoísmo. Eu e a Laila já começamos essa discussão há 2 semanas. A gente pausou na última, porque teve palestra dela na SED, e retomando hoje com as nossas discussões. Vou convidar a Laila aqui. Gente, enquanto eu tô fazendo o trâmite aqui, eu queria falar com vocês que esse livro ele está disponível em audiobook em todas as plataformas. Laila, deu. Olá, Olá, boa noite para quem nos ouve de casa. boa noite. Achei que não ia dar certo, já ia fechar a live e abrir de novo, mas que bom que deu. Vocês me ouvem bem? Sim, tá me ouvindo também direitinho? Sim, te ouço. Oi, Felipe trabalha comigo, entrou aí. E aí, Laila, eu tô falando que a gente teve essa semana passada de pausa, né, por conta da sua palestra no CED, e retomando Sim, agora com o nosso texto, A Cura do Egoísmo. sim. Então, para começar, gente, vamos fazer uma prece, vamos pedir proteção aí. Agora é meu namorado. Pedir proteção para essa nossa reunião, né? Então, quem está de casa também, vamos fechar nossos olhos, respirar fundo, agradecer a Deus por essa oportunidade, que as palavras que vierem dessa troca, desse estudo, possam reverberar em todo o nosso ser, transformando em ações melhores, hábitos melhores e uma maior consciência sobre nós mesmos. Obrigada, Senhor, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá dar continuidade ao nosso estudo. Vamos, gente. Então, nós paramos, né, nesse texto, A Cura do Egoísmo, no parágrafo, sem dúvida, o maior desafio na trilha ascendente. Então, a gente está fazendo assim, né? A gente lê um parágrafo, comenta, né? Ou aquilo que a gente quer interromper e está fluindo dessa forma. Vamos lá. Sem dúvida, o maior desafio na trilha ascendente do progresso moral é enfrentar os disfarces sutis do personalismo e aprender a construir laços seguros e realistas com a própria consciência, na qual se encontram os indicativos perfeitos para nossa libertação espiritual. Então, esse termo, personalismo, ele é muito utilizado por Manson em diversas obras. A gente precisa compreender o que é o personalismo. Como é que ele se diferencia da personalidade? A nossa personalidade pode ser entendida como a nossa forma de ser no mundo, como a nossa marca, como eu me projeto nesse mundo,
como esse mundo me percebe. Agora, o personalismo e a personalidade adoecida. O que seria essa personalidade adoecida? Eu preciso de um senso de eu, de um senso de construção pessoal sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as circunstâncias, sobre o outro e principalmente sobre mim mesmo, para que eu dê conta, né, de me organizar, de funcionar, de agir, de me relacionar. Isso me coloca no eixo. Isso diz da minha personalidade. No entanto, quando eu me coloco no lugar de acreditar e de entender que a única forma possível de ver, perceber, sentir é a minha, de que a única verdade é aquela que eu vejo, de que a única paisagem possível é aquela que eu estou olhando, eu tenho então uma personalidade adoecida. E muitas vezes esse personalismo ele é sutil, como a irmã vai nos dizer aqui. O maior desafio na trilha ascendente do progresso moral é enfrentar os disfarces sutis do personalismo e aprender a construir laços seguros. Muito porque esse lugar de eu abrir mão da minha verdade, ele também me coloca num lugar de insegurança. E é disso que ela está dizendo. Por isso que se eu sustento aquilo que eu conheço, muitas vezes, ainda que muitas vezes aquilo não seja propriamente meu, é algo que me deram, é algo que eu entendi como certo, é algo que dentro de uma conjectura familiar e social me ensinaram e eu tomei para mim, eu assumi isso, né, dentro dos meus processos internos. Se eu ainda acredito que essa é a única verdade possível, porque é a única que eu conheço, isso adoece. Isso me torna inflexível para o mundo. E é sutil que eu sempre aprendi a funcionar assim. E às vezes são os nossos adoecimentos que nos sustentam no mundo. Então eu tenho medo até de me curar. Não sei viver diferente, né, desse jeito. Sim. Pensar uma forma. Sim, e ela vem dizendo com muita ênfase, né? Esse parágrafo daria uma palestra inteira. Daria um seminário completo. Porque a gente precisa aprender a construir laços seguros e reais, no qual se encontram as indicativas perfeitas para a nossa libertação espiritual. Tomar consciência dos seus processos internos é tomar consciência também que muitas vezes eu estou tomado pelo véu de Maia, né? Que é aquele véu da ilusão. Que as coisas que eu vejo, enxergo, não são as coisas em si, são as coisas para mim. E esse processo é um processo muito dolorido, porque é um processo de desconstrução e me dá medo, me dá insegurança, me tira do meu lugar de funcionamento. Dentro da minha casa, muitas vezes eu saio do quarto, cozinha, do banheiro de olho fechado. É um caminho que o meu corpo já automatizou, já habituou. Né? Se eu trocar de casa, eu vou ter que fazer aquele movimento de novo. Só que tudo que me vem como novo, e isso está na nossa herança ainda ali, muito primitivista, a gente tende a repelir por uma questão mesmo de se sentir seguro. E a gente entende que a segurança ela é uma das emoções básicas que estrutura o humano. O humano sem segurança ele não age, ele só reage. Então, para que eu consiga tomar consciência de mim, dos meus processos, do meu adoecimento, e me coloque nesse caminho de cura, nesse caminho de consciência, de libertação espiritual, né? O que Jesus nos propõe o tempo todo, que brilhe a vossa luz, para que eu possa deixar essa luz acender, eu preciso abrir mão do personalismo, que é essa minha personalidade adoecida. Acho importante reforçar isso, essa minha personalidade adoecida no mundo, em que a única possibilidade de mundo e vivência é a minha. Sim. Uma parte também que eu achei interessante, que ela fala que encontra os indicativos perfeitos para a nossa libertação espiritual. Então, assim, por mais que a gente entenda como adoecimento, é esse adoecimento que indica também, né, o caminho a ser seguido. E aí eu lembrei até do estudo que a gente teve ontem lá na sede do livro, como chama o livro? Ah, esqueci. A gente está estudando na mediúnica. No, aquele que a Desobsessão do Dr. Jair? Desobsessão. Uhum.
E aí eu grifei uma parte que fala que são matrizes do caminho a ser percorrido pelo ser em evolução e que alguns sentimentos, né, o sentimento é a mais curta distância entre o ser e o seu criador. Então, assim, até esses desconfortos, né, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe sobre nós, é o maior indicativo que a gente tem desse caminho que precisa ser percorrido, né? E, e a forma mais verdadeira que a gente tem de essa relação com o Criador. Então eu acho isso assim, para quem repudiava sentir certas coisas, ou censurava muitas coisas que sentia, ressignificar, igual a gente já vem falando em outros encontros, é muito importante para poder entender que ali, né, naquele ismo ali, aquilo que a gente não quer enxergar, está ali o caminho. Sim, sem dúvida. E é entender que o caminho é meu, mas ele não é só meu, ele é de uma humanidade inteira. Estamos todos nós caminhando juntos. E o próprio Buda já trazia isso pra gente. Enquanto um ainda ali estiver, nenhum de nós ascenderemos. O caminho é da humanidade inteira. Todos nós estamos caminhando, uns mais adiantados, outros menos adiantados, mas todos nós retornaremos ao Pai. E o que muda nesse processo é só o ponto do caminho, é a paisagem que eu vislumbro. Às vezes eu vou pela direita, outras vezes eu vou pela esquerda, outras vezes o meu amigo ele está mais próximo do meio, a minha mãe está mais próximo, um pouco mais próximo da direita, meu pai um pouco mais próximo da esquerda, mas o caminho é o mesmo. É por isso que é importante a gente entender esse processo, porque a irmã se vem nos dizer que é preciso cuidar dessa nossa personalidade adoecida, dessa nossa projeção personalista. Nós não somos assim tão únicos e tão diferentes o quanto a gente acredita. Né? Nós não somos tão específicos assim. E a gente tem a tendência de entender, de acreditar que se nós não somos específicos, nós não somos especiais. E a lógica não é essa. Se eu não sou específico, eu não sou importante. A lógica não é essa. Mas é preciso compreender que existe um todo que eu faço parte, um todo, né, em comunhão. Pietro Baldi vai dizer que Deus é a grande síntese. E nós, desde a minúscula bactéria, a pedra, o mineral, a tudo que existe no universo, é uma síntese fragmentada. É parte desse todo. Que estamos no caminho de retornar ao todo. Então eu preciso entender que se eu chegar, mas o meu irmão ao lado não chegar, esse todo não vai estar completo. Eu não vou ter chegado completamente. Que eu faço parte desse todo. Esse Deus que existe em mim também existe no Deus do irmão do lado. E às vezes esse irmão conhece melhor esse caminho, porque ele já passou por ele. E ele não está dizendo que a minha forma de ver o caminho está totalmente errada. Ele só está me dizendo, olha, vamos tentar enxergar de outra maneira, porque essa maneira também é possível. Isso que é abrir mão desse processo do eu adoecido, do ego adoecido. Sim. Eu lembro de você falando uma vez sobre quando a gente lê algo no Instagram e tal, e se identifica e fala, nossa, parece que essa pessoa escreveu isso para mim. Então, assim, realmente acontece esse olhar, porque os nossos problemas são bem parecidos. Então, assim, quando você falou, caiu uma chavinha, eu falei, gente, realmente, total sentido. A gente não está tão distante um do outro, né? Não está muito melhor do que os outros, não mesmo. Então, a gente sempre tem essa sensação de, poxa, a pessoa escreveu, parece que ela estudou minha vida para escrever isso aqui. Então, eu acho que fala um pouco sobre esse todo aí que a gente está inserido. Agora vamos continuar, né? Vamos Porque continuar. se deixar eu e Laila, vamos... A cura do egoísmo não significa extirpá-lo, mas dar-lhe rota segura para que ele cumpra apenas a sua função educativa de preservação necessária, por meio da consolidação de uma autoestima abundante, que é o alicerce
da sanidade e do bem-estar da sociedade. Nós falávamos na última live que egoísmo é esse ego adoecido. Pode fazer uma analogia com os processos da personalidade. A personalidade enquanto uma característica do eu no mundo e o meu ego como esse mundo em mim, como eu recebo esse mundo, eu internalizo esse mundo, eu gerencio esse mundo dentro de mim e devolvo esse meu mundo para o mundo, atuando nesse mundo, atuando no outro. E aí a gente percebe que quando esse ego está adoecido e ele vira um egoísmo, o que ele está nos dizendo é que a forma como eu percebo o outro, as circunstâncias da minha vida, como eu me relaciono, como eu me coloco diante dessa vida que se apresenta a mim, ela já não está mais funcionando. Ela já não está mais produzindo vida. Ela já não está mais produzindo esse processo de me curar que eu necessito. E aí eu estou estagnada nesse lugar de entender que o mundo só pode funcionar conforme eu o estabeleci internamente. Um exemplo disso é a gente entender que determinada forma de funcionamento ela é errada porque me ensinaram. Por exemplo, eu não estou defendendo isso aqui, o uso de substâncias psicoativas. Me ensinaram que é errado. Mas por que é errado? Eu me perguntei isso. Por que isso para mim é errado? E porque quando eu parto desse lugar de julgamento, de não aceitar o que é externo, se é errado para mim, eu projeto naquele que se relaciona comigo essa mesma ideia, esse mesmo conceito. Então, se para mim o uso de substância psicoativa é uma coisa inaceitável, quem usa também se torna inaceitável. O convite de sair do egoísmo é compreender que existe algo além de mim, da minha percepção de mundo. Que por mais que aquilo não faça sentido e eu decida não entrar em contato com aquilo, eu posso decidir simplesmente não usar nenhum tipo de substância, nenhum tipo, enfim. Mas eu também não preciso me colocar no lugar de rejeitar todo aquele que decide pela própria vida. Eu trabalhei durante algum tempo com dependente químico e era algo interessante nesse discurso, porque os dependentes eles eram a própria substância. Eles se identificavam a tal modo que eles quase que se separavam em subgrupos. Eu sou álcool, eu sou cocaína, eu sou crack. O meu eu sou se tornava a própria substância, de tão identificado com o próprio adoecimento. E o tema, eu trabalhei com um grupo terapêutico, com esse público, e também atendimento psicoterápico individual, o tema das nossas sessões era sempre a substância. Que comecei a fazer um trabalho com eles de desconstruir. O que existe aí além da pessoa adoecida? O que eu sou para além do meu vício, da minha dependência, da minha dificuldade, da minha fraqueza? Quais são as minhas outras personalidades no mundo? Porque eles tinham um lugar na sociedade também a partir da dependência. Então, a família ouvia como dependente, os profissionais como dependente. E a gente tem isso para inúmeras circunstâncias, né? Pessoas com deficiência, com algum tipo de acometimento. Eu me identifico tanto com aquele aspecto específico da minha vida que eu passo a ser isso. E eu me perco da possibilidade de qualquer outra coisa entre. E esse talvez seja o tipo de egoísmo mais adoecido, porque é o egoísmo comigo mesmo. Se eu me vejo uma situação que me incomoda, que eu não gosto, que eu não me orgulho de ter feito, se aquilo tem espaço interno, não tem espaço interno, me desculpa, para o acolhimento, de estar tudo bem,
eu fui isso, eu fiz isso, mas eu também sou outras coisas, eu também fiz outras coisas, também tenho outros valores, eu me torno aquilo. Eu me torno a culpa. Eu me torno meu auto-julgamento. E eu passo a ser egoísta comigo mesmo. Eu passo a estar nessa percepção de mundo, dessa vez de um mundo interno totalmente distorcido, colado naquela circunstância. Então, eu não me libero disso. A gente vê muito isso em mães que lidam com filhos em situações de dependência química, gerando processo de codependência. Eu errei, eu fui uma péssima mãe, eu deveria ter dado mais limite. Talvez eu tenha errado em alguns aspectos, mas eu acertei em vários outros. A gente vê isso com o fim de relacionamento. Eu deveria ter feito diferente, mas eu não dei conta. Em tantas outras vezes eu fiz. Eu não sou isso apenas, eu também fui isso. Praticar essa autocaridade é o primeiro caminho para essa cura do egoísmo. Porque eu preciso primeiro entender como isso se sustenta no meu mundo interno, para conseguir posteriormente levar isso para o mundo externo. E sutil, né? Igual a irmã coloca, porque isso, no senso comum, não é egoísmo. Egoísmo é quando eu quero só para mim as coisas, assim. Que a gente vê, a pessoa ela não divide, ela só olha para o próprio umbigo. Então, assim, com as nossas questões internas, é muito importante olhar. Isso que você falou esbarra na autoestima, né? Que ela falou nesse parágrafo agora, né? Assim, de você esse acolhimento e de entender também, né? Não fechar a visão num único aspecto, porque a autoestima ela está colocando como um alicerce de sanidade e bem-estar. Então, assim, eu, inclusive, só consigo lidar com isso que eu estou vendo, sabendo que eu não me restringo, eu não me restringo a essa ação, né? Eu não sou isso que aconteceu. Então, eu até grifei aqui essa palavra, autoestima. Vamos só comentar esse aspecto, porque ele é muito importante. Autoestima é uma palavra que tem sido muito repetida, mas nem sempre a forma como ela é abordada diz da sua essência, naquilo a qual ela se refere. Autoestima é estima pessoal. E ela não está direcionada somente à questão física, a gostar daquilo que eu vejo no espelho. Isso, na verdade, é uma parte muito pequena do nosso processo de autoestima. Ele é só um reflexo de eu conseguir validar e sustentar aquilo que eu vejo internamente. Então, se autoestimar é, em última instância, se validar. O que é ter estima por alguém? É gostar. É colocar aquela pessoa num lugar de afeto. É desejar o bem para aquela pessoa. Isso é estimar alguém. E se autoestimar é se desejar o bem. Quando eu amo alguém e se isso se sustenta num amor genuíno, eu não coloco condição para amar. Eu não me pergunto se aquela pessoa tem o dedo do pé encravado, se ela tem mau humor de manhã, se em algum momento ela não foi aquilo que eu esperava, eu só amo. Isso é amor. E a autoestima é esse processo, esse retorno desse processo para a gente mesmo. É se olhar com caridade. É saber gostar do que vê. É saber gostar do que faz. É encontrar valor no meu mundo interno, no que eu sou, como eu me comunico, como eu me relaciono, como eu produzo no mundo. Se autoestimar é se dar o direito de ser você, independente de ainda estar em construção e não estar pronto para algo ou para alguém. Isso é se autoestimar. E quando eu consigo fazer essa conexão com o interno e ver beleza, sair do lugar do meu autossabotador, do meu crítico interno, que é sempre muito severo, começo a gostar também do que eu vejo externamente. Tem uma gordurinha sobrando aqui. Tem uma marca de expressão ali. E eu posso olhar para isso brigando comigo ou entendendo que, olha, tem vida em mim. Meu corpo está refletindo essa vida. Meu corpo está refletindo aquilo do qual eu me alimentei, as emoções que eu externalizei, os lugares que eu estive, as relações.
Cada marca dessa aqui no meu corpo é um corpo que foi vivido, é um corpo que foi experimentado, é um corpo que se projetou no mundo, que permitiu que esse mundo se projetasse em si mesmo. É gostar disso. Porque, né, já disse isso aqui outras vezes, Carl Rogers tem um aforismo maravilhoso, que diz assim: estranho paradoxo, é só quando eu me aceito quando sou que então tem a possibilidade de mudar. Uhum. Uhum. Curar o egoísmo é aprender a criar uma harmonia interior entre a gritaria do ego e os chamados da consciência. É ter a coragem de olhar para a nossa personalidade orgulhosa e interesseira, vaidosa e repleta de melindres, e dar-lhe a direção divina e rica de amor. É reorientar nossos sentimentos para o alto amor. Vamos seguir mais um parágrafo, porque o próximo complementa o primeiro. Nossa personalidade egoísta só pensa em si. Em contrapartida, o alto amor é o movimento da alma que também pensa em si, mas sem excluir a interação com as leis paternais da solidariedade e do bem comum a todos. Alto amor é, portanto, a aplicação do egoísmo com finalidades superiores que preenchem o coração de paz e alegria. Curar o egoísmo é aprender a criar uma harmonia interior entre a gritaria do ego e os chamados da consciência. Tomar consciência é, em última instância, processo de autoaceitação. De saber que eu saí dessa senda, desse caminho, de ser criado simples e ignorantes, estou retornando à centelha divina, estou retornando à angelitude. Tomar consciência é saber em que parte desse caminho eu estou. E muitas vezes o que a gente faz é como uma tentativa mesmo de se proteger, porque a gente se protege das nossas emoções, a gente se protege de entrar em contato com os nossos sentimentos. É colocar nesse mundo a forma, as cores, os modos, como melhor se agrada, como melhor me agrada, como melhor se adequa às minhas feridas internas. Então, se eu sou uma pessoa ferida pela vaidade, se eu sou uma pessoa ferida pela arrogância, se eu sou uma pessoa ferida pela insegurança, toda vez que eu presenciar um fato e estiver numa circunstância, a responsabilidade maior vai ser sempre do outro. Para que eu me proteja de alguma forma, de entender que a forma como eu percebo e vejo o mundo diz muito de como esse mundo um dia foi construído dentro de mim. Uhum. Perder aquilo tudo que eu construí, né? Eu achei, eu coloquei como verdade, assim funciona. E Sim, aí ver isso ruindo assusta. sim, na verdade é uma tentativa de não olhar para as nossas sombras, sombras que todos nós temos. Né? Ao Uhum. longo da nossa vida, nós vamos ali construindo relações com o mundo, vivendo circunstâncias e situações que nem sempre são validadas e que são internalizadas. Uhum. Em algum momento eu senti uma dor porque eu quis ser, estar ou fazer e aquilo não teve espaço. Eu busquei a minha mãe, eu busquei meu pai, ele estava cansado demais para olhar para mim. Eu busquei a professora e sem que ela intencionalmente quisesse fazer aquilo, ou às vezes intencionalmente também, porque acontece, ela não validou a minha dúvida, ela não validou as minhas questões. Então eu internalizei lá com a minha mãe a rejeição. Eu internalizei lá com a minha professora também esse lugar de que o que vem de mim não é importante.
E não é algo que a gente tende a dizer da infância, mas que necessariamente só existiu lá, né? Eu tenho realizado um grupo terapêutico, do qual eu faço parte, na Associação Médica Espírita, e a gente tem feito um trabalho de compreender quais são as minhas memórias, as minhas latências e as minhas potências. E toda vez que a gente acessa uma memória e trabalha isso com o grupo, é sempre uma memória da infância que vem. Porque sim, lá costuma estar registrado a maior parte dos nossos adoecimentos, porque a modulação das nossas emoções, dos nossos sentimentos na infância, ele não tem tanto arcabouço psíquico, comportamental, tanto repertório simbólico quanto o adulto. Então a gente tende a, a sentir essas traumatizações com mais frequência na infância. Mas eu preciso entender também que a minha memória foi ontem. Foi no meu minuto anterior a esse. Tudo isso é memória. E que toda vez que eu emito um comportamento, ele está, por si mesmo, sustentado numa experiência anterior. Então, se eu tenho esse movimento de estar ferido na minha integridade, no meu valor, no meu senso de pertencimento, se eu tenho esse movimento de não me sentir adequado às situações e circunstâncias, toda vez que a vida me convida a esse lugar, e ela vai convidar sempre, porque a vida é pedagógica, eu vou reagir de determinada maneira. Vou reagir daquela forma. Então, se um fato me acontece e a forma como eu olho para aquilo, a questão está sempre no outro, ou em contrapartida, porque também pode acontecer, o problema sou sempre eu, isso é, de alguma forma, uma tentativa de não fazer contato com as minhas sombras, que aquilo está denunciando. E sombras são essas inconscientizações, aquele sentimento de deixa isso para lá, que a gente diz pra gente mesmo. Isso não foi importante, mas foi registrado. E sai em algum momento, porque ele existe. É aquilo, André Luiz faz uma analogia muito interessante com esse processo, que ele chama de casa mental, né? Que é o nosso processo inconsciente, consciente, inconsciente e superconsciente. O eu, o ego e o superego, o eu, o ego e a ideia de Deus, né? E cada autor vai colocar dentro da sua formulação como melhor, como mais se sente confortável. Mas o que André Luiz nos traz dentro dessa analogia é que todas as circunstâncias que a gente vive na vida, em algum momento ela é latente, ela é real, ela está no aqui e no agora. Se aquela circunstância, ela me trouxe algo bom, produtivo, ela me traz uma experiência confortável, uma experiência de ascensão, eu consigo, dentro dessa energia que é o movimento, conectá-la ao meu eu superior, ao meu superconsciente, ao meu eu divino. Isso é um exemplo disso, por exemplo. Desculpa, um exemplo disso, por exemplo, ficou redundante. Um exemplo disso é um pintor que faz uma tela e as pessoas olhando para aquela tela, elas se emocionam. A mensagem que está passando para o pintor é que aquilo ali devolve para esse outro algo de positivo. E isso chega para o pintor. E aquela energia que ele ofereceu ao mundo, que a vida devolveu para ele, ela se sublima. Então eu me conecto com a divindade. A gente tem isso nas grandes músicas, nas grandes artes, nas grandes composições. É um lugar do belo, porque Deus é beleza, beleza suprema. Então, eu sei que aquele lugar de pintar um quadro, ele é confortável. O lugar de cantar, ele é confortável. O lugar de estar aqui falando, se o retorno é positivo, ele vai se tornando confortável. Quanto mais confortável, mais eu consigo produzir, mais eu conecto com a divindade que existe em mim. Mas, em contrapartida, se aquela experiência também ela é desconfortável, ameaçadora para uma estrutura, eu mando aquilo pro porão. Eu inconscientizo. E ele fica lá, né, no meu inconsciente. Mas
ela existe, né? Porque eu decidi não dar atenção para ela, que ela deixou de existir. Ela existe. E aí, em algum momento, quando uma situação me leva de novo a ter que reagir, eu vou acessar a experiência que eu tive. Eu vou reagir conforme a experiência que eu tive. Piaget, um teórico da psicologia, ele vai nos dizer que todo comportamento ele precisa ser ancorado. Então, eu só aprendo algo novo se eu tenho um retorno intelectual, intelectivo, cognoscível daquilo que eu já vivi anteriormente, para que eu possa simbolizar. Então, para eu entender que eu preciso reagir de uma outra forma a uma determinada circunstância, eu preciso primeiro tomar consciência da forma como eu estou reagindo. Vasculhar o meu porão, olhar para o meu inconsciente, fazer contato com as minhas sombras, com as minhas dificuldades, com as minhas dores, com o meu eu falido, com o meu eu que eu não me adequo, que eu não me adapto, que eu não aceito, que eu não acolho. Sentar com ele e dizer, vem cá, vamos tomar um café. O que a gente pode fazer com isso? Até onde a gente consegue ir? E tudo bem que se for até a página 2. Depois eu tento ir até a 4. Esse é o caminho da ascensão. Sim. E validar, né, isso que você está falando, às vezes, gente, a gente está. Quando alguém fala assim, pergunta como a gente está se sentindo, geralmente é normal. Ah, tô bem, ou então, tô meio estranho. A gente ainda tem dificuldade de dar nome para as coisas que a gente sente. Então, tem dificuldade de reconhecer. E validar ainda é o próximo passo, né? Primeiro eu preciso entender o que está acontecendo. Então, é um exercício mesmo de, olha, estou com raiva, ó, estou com inveja, olha, eu estou angustiado. Então, assim, e perceber. Porque senão fica uma coisa muito abstrata para a gente cria vários conceitos sobre sentimentos, sobre diversas coisas, e eu não consigo nem perceber que eu tenho isso, que eu estou vivendo isso. Então, isso é no nosso dia a dia, todo mundo. Nossa, estou sentindo uma coisa desconfortável. Tá, o que é? Qual que é o nome disso? Né? Deixa eu tentar identificar. E a partir disso, a gente vai criando formas, né, de compreender, de acolher, de validar. Ok, eu posso sentir. Ok, eu sou um ser humano não muito diferente de todo mundo. Igual o Gustavo Cury, que é meu psicólogo, ele também fala que nem é tão importante assim, comedor de arroz e feijão, todo mundo. Assim, por que você não pode sentir isso? O fulano pode. Você acolhe, você chama para conversar, você trata com carinho, você fala, não, tá tudo bem. Agora, quando é você, não, você não. Então, olhar, criar esse hábito de dar nome para os sentimentos e emoções, identificar como que isso passa dentro da gente, porque cada é único. Por mais que a gente traga conteúdos aqui muito legais, assim, a forma de sentir esse conteúdo é única. Então, como eu percebo a raiva, né? Como que essa emoção, o que ela traz para o meu corpo? Eu preciso, sei lá, eu sinto vontade de bater em alguém, eu preciso correr, como que eu vou transmutar essa energia? Isso é único. Por isso que autoconhecimento, falar desses conteúdos aqui, ainda é um desafio para muita gente que não tem uma receita de bolo. Como eu falo, não tem um influencer que vai te falar, olha, é assim que eu faço. Ele vai te falar, mas assim, não necessariamente vai servir para você. Então, é sempre um convite de olhar para dentro. É sempre um convite de, olha, eu sei que está corrido a rotina, mas para, respira. Não estou falando para a montanha meditar 2 dias seguidos, mas dentro do que você dá conta, para, dá nome, valida, entende que você é um ser humano como qualquer outro, e a partir disso a gente vai fazer algo. Tem essa nossa conversa aqui que traz ferramentas interessantes, tem outros locais também, mas se não passar por essa análise interna, por esse crivo, né, individual, isso aqui vira mais conteúdo e às vezes até mais cobrança. Então, um convite assim, para a gente realmente olhar e validar para construindo essa estima interna, né, Lara?
E é interessante isso que você está trazendo, porque o caminho é justamente esse. É dar nomes e, posteriormente, tirar os nomes. Uhum. Eu nomeio dentro daquilo que eu dou conta. E muitas vezes eu não nomeio pela via do sentir, eu nomeio pela via da razão. Nós Uhum. ainda somos seres que funcionamos muito pelo pensamento. E a gente tem, já dissemos isso aqui outras vezes, dentro dos livros do André Luiz, ele nos conta que 90% dos nossos pensamentos não são nossos, são influências externas, de encarnados e desencarnados. Então, se eu lido comigo através do meu pensamento, se eu racionalizo o que eu estou sentindo, não deixo que essa resposta do que eu estou sentindo venha do meu corpo, do meu coração, eu tenho uma tendência muito grande de estar se relacionando comigo através do ego adoecido, através da personalidade adoecida, através do véu de Maia, através da ilusão. Porque eu não sou aquilo que eu acredito que eu sou. Eu sou o que estão dizendo que eu sou. Eu sou o que eu acredito que perceberam de mim. E eu sou o que também a galerinha do lado de lá, muitas vezes, me faz querer que eu acredite que seja. Então, o processo primeiro é nomear. Isso é raiva. E aí, tá, tudo bem, isso é raiva. Eu vou olhar para a raiva. Eu vou fazer contato com a raiva. Porque é o primeiro passo de consciência. Quando eu dou nome, eu coloco a coisa em si. Eu materializo a coisa. Eu faço com que a coisa exista. Mas aí, de repente, eu olhei para essa raiva e eu percebo que não é raiva. É insegurança, é indignação, é decepção, é cansaço, é medo. E eu estou chamando de raiva. Só que esse acesso àquilo que a gente vai chamar de sentimento, e nós já falamos aqui outras vezes, sempre vale repetir, a emoção é energia em movimento de ação. Ou seja, a emoção sou eu projetado no mundo. E esse eu projetado no mundo tem essa condição e essa limitação do mundo que eu vivo. Agora, quando eu vou a nível de sentimento, é esse mundo projetado em mim. Então, se eu saio de uma emoção básica, que eu acredito que seja raiva, consigo olhar para isso, deixar isso vir, tomar espaço para transmutar e elaborar, consigo perceber que por trás do que eu estou chamando de raiva tem uma série de sentimentos, que já é a minha interpretação da minha emoção. Não é a raiva propriamente dita que está me incomodando, mas não é o meu sentimento de rejeição. Por isso, esse processo é importante, dar nomes, depois tirar o nome, para que eu possa responder não com pensamento, mas com aquilo que me chega a nível sensorial, sentimental. Esse processo curativo envolve reeducação emocional. Uma reforma íntima centrada no auto-amor não se resume em negar interesses pessoais, mas em orientá-los para o equilíbrio. Reorientar nosso egoísmo a golpes de negação das necessidades e interesses pessoais é tão nocivo quanto dar vazão à carga tóxica de egocentrismo. Você pode Legal seguir, isso, né? sim, você pode seguir os dois próximos parágrafos, que acho que resume bastante isso que a gente Olá, está. você lê os dois últimos para mim, por favor? Só porque eu não. Vamos lá, então. Nossa proposta nestes despretensiosos textos é examinar os mais profundos mecanismos emocionais do egoísmo em nossa conduta e indicar os caminhos de como transformá-lo em auto-amor, em emoção que cura. Primeiramente, precisamos entender que o efeito mais indesejável do trajeto experimentado por nós nos ciclos das vidas sucessivas é trazer na intimidade o roteiro de dor e infelicidade que nos enquadra nas provas e expiações terrenas. Profundo isso, né? Em última Quando instância, pode falar. no início do parágrafo, quando fala de reeducação emocional, que não se resume em negar, né? Eu lembrei muito da reeducação alimentar. Isso a gente
por muito tempo a dieta, né, restritiva foi algo que a gente buscou, assim, não vou comer carboidrato, não vou não sei o quê, aquela coisa mirabolante para a gente chegar no objetivo. Então fazia sentido, se o carboidrato faz mal, vou parar de comer. E aí, com o tempo, com os estudos e até com a nossa percepção do nosso próprio corpo, a gente entendeu que essas restrições não faziam tanto sentido. Então, assim, estou tentando levar para esse lado da alimentação, que fica claro, eu acho, assim, pelo menos para mim, entender o que ela está colocando aqui como em relação às emoções. E aí a gente entendeu que reeducar, né, ter um planejamento alimentar, entender as nossas necessidades de alimentação, entender que um docinho na semana às vezes faz parte desse plano alimentar, além de trazer uma certa libertação para a gente, assim, também foi uma forma de falar, opa, é possível me alimentar melhor, é possível ter um corpo mais saudável, e eu ver dessa forma, de reeducar, de também pensar a minha forma, a minha relação com a comida, o que aquilo simboliza para mim, o que está envolvido naquele processo de me alimentar. Então, quando a gente coloca aqui reeducação emocional, a gente cai por terra também conceitos que vieram recentes de negação e que colocava, né, nos aprisionava no lugar de nunca achar que a gente tá bom, que a gente é suficiente, que a gente é uma pessoa boa. Então é como se a gente travasse uma guerra o tempo inteiro. Eu não posso ser assim. Eu quero comer o doce, não posso. Então é algo que não era funcional. Então, assim, ressignificar, trazer esse olhar que a irmã traz, é a mesma coisa da alimentação, gente. É uma libertação, é entender o porquê daquilo, e aí a gente racionaliza de certa forma, num primeiro momento, para eu entender, né, essa minha relação com isso que eu estou buscando, e a gente entende que precisa de um equilíbrio, né? E que restrição geralmente não faz tanto sentido assim, né? Pelo menos não chega um resultado tão legal assim, não. E é justamente isso, né, que você está trazendo. Se eu travo essa briga interna comigo mesmo, se eu ganho, eu perco. Estou brigando comigo. E se eu perco também. Então não tem como vir algo de bom disso. Pegando esse gancho um pouco dessa reeducação alimentar, fazendo uma analogia com a nossa reeducação emocional, nós tínhamos uma sociedade, a gente entende historicamente que foi necessário que fosse assim, que tinha uma relação consigo, com o mundo, com o outro, muito sustentada em uma autocobrança, em uma rigidez, uma não liberdade em sermos quem somos. Mas, como nos diz o Pietro Baldi, o caos ele é necessário para que uma nova harmonia ela emerja desse processo. Porque se está tudo muito tranquilo, né, tá gostoso, mas não tem movimento. A gente não quer sair de onde está bom. Esse caos, essa confusão, é quando a vida dói, quando tá tudo confuso, quando tá tudo desesperador, quando eu não tenho mais caminho. É somente aí que eu me coloco nesse movimento de procurar um novo processo. Então, de reeducar emocionalmente, porque a forma como eu estou lidando com aquela situação já não é mais suficiente. Quando a gente pensa na nossa relação com a comida, esse processo ele só se cura quando eu entendo que eu não preciso alimentar o meu corpo, eu preciso nutri-lo. E qual que é essa diferença entre alimentar e nutrir? Quando eu me coloco no lugar de alimentar, eu vou escolher comida pela via do desejo. Nós dificilmente temos fome de brócolis, chuchu. Nós comemos porque sabemos que aquilo é nutritivo. Mas se eu tô com fome, se aquilo tá absurdo, se eu percebo uma falta, eu quero um milkshake, um sanduíche. Eu não quero uma pera, uma maçã.
Isso não mata a fome, mas isso nutre. E aí, quando eu me proponho a me reeducar em questão alimentação, esse processo é possível quando eu entendo que eu posso me alimentar, comer um chocolate, ser flexível nisso, comer um hambúrguer, mas que eu também preciso me nutrir, preciso me relacionar com a comida não somente pela via do desejo, mas pela via da vontade, que é essa ação. Não, meu corpo hoje ele necessita de proteína, ele necessita de vitamina. Eu até posso comer um chocolate depois do almoço, mas deixa eu comer um brócolis, um chuchu, aquilo que não é tão palatável, mas que é necessário. Então, aprendo também a tirar o sofrimento do desconforto. Entender o desconforto, e a gente entende desconforto como aquele não atender a um chamado do meu desejo naquele momento, é desconfortável. Preciso tirar o sofrimento, o desconforto. É só um desconforto. Eu não posso. Eu não vou poder lidar com tudo que eu quero o tempo todo. Com as nossas emoções é do mesmo modo. Quando eu entendo que eu preciso me nutrir emocionalmente, é entender também que eu não vou estar agradando o outro o tempo inteiro. Que eu não vou estar levando, entregando para esse outro o que ele precisa de mim. Ou o que ele me demanda, né? Não sei nem necessariamente se ele precisa. Mas ainda que ele precise, que ele me peça, se eu não tenho isso para oferecer, eu também vou ter que lidar com o meu sentimento de escassez, com a minha angústia, com a minha impotência. E entender que nesse processo, ali também existe algo divino, também existe algo de meu, que eu dou conta, que eu posso passar, que eu posso me ressignificar. Então, me nutrir emocionalmente é entender, primeiramente, do que eu preciso. O que eu estou precisando trabalhar, essa humildade em ser quem eu sou. E a gente precisa tirar também essa humildade do lugar do coitadinho. Humildade é assumir o seu valor, assumir a sua força, assumir a sua potência. E às vezes é muito mais difícil quando isso envolve ser grande. Isso envolve poder, isso envolve estar no lugar de destaque. Isso também é humildade, sabe? Isso é humildade, é saber o seu lugar e não só se sentir pequeno. Então, estou precisando exercitar a humildade, mas eu não quero. Porque é mais fácil eu estar aqui no lugar do pequeno, no lugar do coitado, porque assim eu pertenço. Eu pertenço a uma família, eu pertenço a um lugar, eu pertenço a amigos, eu não me diferencio, eu não me sinto rejeitado. Então eu não quero, o desejo não quer. O desejo quer se nutrir daquilo que ele está acostumado. É do coitadinho. Mas, desculpa, ele quer se alimentar daquilo que ele está acostumado, que é o do coitadinho. Mas se eu tenho a necessidade de me nutrir emocionalmente, de fazer essa reeducação emocional, antes eu preciso entender do que o meu corpo precisa, é de proteína, é de carboidrato, de vitamina, do mesmo forma do que meu corpo emocional, que nós também temos um corpo emocional e não só um mental, do que ele necessita agora? É de autocuidado? É de distanciamento? É de me livrar e me distanciar de certas pessoas? É de silêncio? É de afeto? É de autopriorização? Do que eu preciso? Por isso esse processo que a irmã se nos convida, a cura, começa pelo autoconhecimento. E é só assim a gente se reforma. Reforma faz bagunça, reforma dá trabalho, reforma faz sujeira, reforma cansa. Mas não precisa ser martirizante, porque é um processo. A gente precisa compreender que estamos em processo. Nós somos um construto inacabado. E vamos todos juntos, cada um no seu tempo, retornar ao Pai. Eu sou parte do todo. E isso nos libera muito quando a gente compreende da alta exigência desmedida. Podemos finalizar com essa fala incrível ou você quer andar mais um pouquinho? Acho que nós podemos ficar por aqui, terminar com a prece. Semana que vem a gente retorna. Então vamos. A leveza que fica nesse encontro é diferente.
vamos fechar nossos olhos, vamos respirar fundo, concentrar na nossa respiração, agradecer por esse dom divino que tem o potencial de nos acalmar, nos trazer para o aqui e para o agora, nos conectar com nossos anjos de luz, com os nossos protetores, pedir a eles a proteção ao longo dessa semana, a força para lidar com as nossas sombras, o carinho com a gente mesmo, o afeto. Agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais esse dia, por mais essa troca. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, obrigado também a quem nos acompanhou por aqui, a quem vai assistir esse vídeo posteriormente. Que as nossas palavras aqui possam chegar ao coração de vocês, fazer morada e serem distribuídas também para aqueles que delas necessitarem. Amém. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.